Galera, chegou o GPT-4, ChatGPT-4, como assim? Mal lançaram o 3.5 Turbo e agora o GPT-4, tem também o sistema de assinatura, o Plus. É muita coisa acontecendo nesse vídeo, eu vou te explicar tudo com base nos artigos, a gente já vai para a tela aqui do computador para a gente entender o que tem de tão diferente do GPT-4 para as versões anteriores e como que isso vai revolucionar ainda mais a área de inteligência artificial e tudo que você vai conseguir fazer, seja usuário ou desenvolvedor. Sem mais delongas, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado aos 128 mil inscritos. Sem mais delongas, bora tentar entender o negócio aqui. Que tal você economizar tempo e dinheiro com a nova ferramenta que chegou com tudo no mercado do grupo Dunkcode? CopyGenerator.ai, crie seus artigos infinitos utilizando o poder do GPT mais o fine-tune da própria Dunkcode, onde você pode replicar os seus conteúdos em todas as redes sociais, ranquear, atrair tráfego para o seu website. Você consegue gerar imagens utilizando nossos modelos de inteligência artificial de imagens também que foram criados. Tudo isso de forma ilimitada, você nunca mais vai precisar se preocupar para gerar anúncio, artigo, e é o grande diferencial aí que a gente está cheio de novidades chegando. Você cola o seu roteiro ou gera o seu roteiro aí, o seu artigo utilizando o próprio Copy Generator, gera o vídeo, gera as legendas, gera vozes, coloca para renderizar o vídeo pro abraço com um vídeo único que você pode repostar em todas as redes sociais. É simplesmente uma ferramenta única e que você tem uma garantia de 30 dias ainda. Olha isso, é simplesmente sensacional e você não pode perder. Além disso, o Copy Generator conta com diversos planos, mas o plano Smart você possui infinitos vídeos, infinitas palavras, enquanto outras ferramentas que você vai ver no mercado possuem limite. Então corre, clica no link da descrição e bora fazer dinheiro na internet de forma automática. E é claro, antes que eu esqueça, agora o aplicativo contém videoaulas onde a gente ensina como você consegue alavancar ainda mais os resultados na internet, utilizando o poder da nossa inteligência artificial do nosso aplicativo e com videoaulas inéditas e que a gente está sempre atualizando. Clica no link da bio ou da descrição e partiu pro abraço. Muito bem, então assim, para quem não sabe, o GPT-4, eles já estão desenvolvendo isso há um tempo, não foi de uma hora para outra, né, como uma jogada de marketing, eles realmente já estavam pensando nisso quando lançaram o GPT 3.5, e na live que teve ontem mostraram no canal do OpenAI, você pode pesquisar aí que teve a live deles para mostrar o que é possível fazer. E basicamente assim, eu vou traduzir aqui, a gente criou o GPT-4, o último esforço do OpenAI para escalar ainda mais o poder de Deep Learning, né, de inteligência artificial. O GPT-4 is a large multimodal model que aceita agora imagens, olha só essa grande mudança, aceita imagens como input e também a imagem que a gente dá como input vai dar o resultado em texto como output lendo a imagem. Então acho que isso daqui é uma das grandes mudanças, porque agora o jogo não é só texto, né? Querendo ou não, a gente coloca uma imagem e beleza, vai ler, mas ainda é só texto o resultado final, né? Então assim, só que ontem na live eles mostraram algumas coisas bem curiosas sobre o GPT-4 que o GPT 3.5 não faz. Então assim, uma das principais coisas que eu quero ver aqui com vocês é que se você é desenvolvedor como eu e você, enfim, quer criar aplicativos de inteligência artificial, ele já tem uma waitlist para usar a API do ChatGPT-4, né? Eles acabaram de lançar o 3.5, que inclusive a gente integrou já no Copy Generator, no nosso aplicativo da Dunkcode, já está fazendo maior sucesso, e a gente já vai integrar o 4 porque a gente já conseguiu acesso à API. Ah, mas como é que você conseguiu acesso antecipado? Tem esse sistema aqui para você preencher os seus dados e se você já está usando o OpenAI, que é o meu caso, né, que eu desenvolvo para a Dunkcode já tem um tempo com o OpenAI, eles te dão, vamos dizer assim, quase que imediatamente o acesso. Se você nunca usou a API deles ou se usou pouco ou de intermediário, vai demorar mais, mas você já pode solicitar aqui. Então a Dunkcode já está com acesso ao GPT-4 e a gente já está colocando no Copy Generator, né? Mas enfim, então assim, uma das coisas que eu achei mais interessante do GPT-4 comparando com o GPT 3.5 é a seguinte, ó. The difference comes out quando a complexidade da tarefa chega num ponto muito complexo, por assim dizer, né? Sabe aqueles chats que você fica trocando com o ChatGPT e fica falando, mandando mensagem, fazendo ele tentar entender até um ponto que talvez ele entenda, mas mesmo assim ele não entende completamente? O GPT-4, ele é mais, vamos dizer assim, criativo e reliable, ou seja, não vai precisar de tantas interações para você chegar no seu resultado final.
né? Então isso é muito interessante porque na live que eles fizeram ontem, eles mostraram, comparando o resultado do GPT 3.5 para o 4, enquanto o GPT 3.5 teria que ter várias interações para entender o que teria que fazer, o GPT 4 acertou de primeira. Isso, na verdade, assim, pensando como desenvolvedor mesmo dessa área de inteligência artificial, eles foram pegando o que o GPT 3.5 faz, né, como cientistas de dados, a especialidade da casa lá do OpenAI. Eles melhoraram com base no que os usuários pediam e viram que demorava mais para gerar. Então eles pegam muito feedback de usuários, obviamente, e não só feedback que a gente manda no suporte. Não, realmente as tarefas que os usuários colocam no prompt aqui do ChatGPT, por exemplo, né? Então aqui eu uso o Plus, por exemplo. Então aqui eles... eu posso inclusive já usar o GPT-4, né? Mas enfim, eu vou ficar aqui no GPT 3.5. Então assim, eles pegam tudo que a gente coloca aqui. Então, me dê uma história com palavras que começam com G. Então, tipo, Giovanni era um garoto muito curioso e gostava de explorar tudo ao seu redor. Certa vez... Então, assim, isso daqui foi um exemplo que eles colocaram na live de ontem, que foi pedindo para, por exemplo, resumir uma carta que ele colocou ali só com a palavra G. A gente percebe que eu pedi que começam com G. Então, assim, era muito curioso, tá errado isso daqui. Muito não começa com G, curioso, gostava, começa, tudo ao seu redor. Enquanto o GPT-4 acertou de primeira aquilo, né? Obviamente, como desenvolvedor, se esse é o nosso caso e a gente tem um app que essa é a principal complexidade dele, você consegue usar o Fine Tune para treinar os modelos, que é o que eu fiz no Copy Generator. Eu peguei alguns modelos prontos do OpenAI, o DaVinci, eu treinei para algumas coisas específicas. Mas assim, isso é muito interessante porque a gente não... Porque aqui, se você é um usuário, você vai ficando conversando com ele até que ele entenda, né? E se você é um desenvolvedor e está usando aqui, você consegue passar um contexto para ele entender melhor ainda. Então eu poderia passar um exemplo e com base nesse exemplo ele entende. Outra coisa muito curiosa também é que o máximo que aceita aqui de interação é de 4.000 tokens. Tokens você pode pensar como palavra. Já o GPT-4 aceita 32.000 tokens, ou seja, se você pedir para ele escrever um livro para você, você não vai precisar ficar aqui vindo no chat, continue. Não, ele pode te dar, não um livro, mas enfim, um texto gigante, porque de 4 para 32.000 tokens é muita diferença. Então essa também é uma principal diferença aqui que a gente pode ler aqui em algum momento, se já não leu, mas aqui eu estava estudando e eu vi a live de ontem que teve, né? Aqui tem um gráfico comparativo, né? Então resultados de exame ordenado com base no GPT 3.5, a performance dele, e aqui a gente pode perceber principalmente aqui algumas coisas que o GPT-4 se saiu melhor comparando com o GPT 3.5, né? Então eles usam um modelo anterior para comparar os resultados, e é assim que uma inteligência artificial evolui. Independente se é ChatGPT, se é Google, o que for. Então aqui é bem interessante, esse artigo eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem algumas coisas que são mais complexas de entender, mas no geral, se você ler aqui o artigo, coloca para traduzir pro português qualquer coisa, se o seu inglês enfim. E aqui você vai entender tudo o que está acontecendo. Assim, agora eu vou concluir aqui esse vídeo e esse resumo rápido que eu dei só para você entender qual que é o futuro disso, tanto para os desenvolvedores quanto para profissionais e área de inteligência artificial. Então assim, eu vou falar com base no que eu ando desenvolvendo utilizando o OpenAI e não só os modelos prontos, mas utilizando cases mais avançados como Fine Tune, que a gente colocou no Copy Generator, enfim. Então eu vou falar primeiro como desenvolvedor e depois como usuário em geral e o futuro da inteligência artificial. Para desenvolvedores, o GPT-4 ele é muito interessante porque ele permite um número maior de interações, ou seja, muitas vezes a gente tem que fazer a inteligência artificial entender, por exemplo, o que a nossa aplicação faz e como é que os usuários interagem com ela. E a gente pode fazer isso de duas formas, utilizando Few Shot Learning, que é basicamente dando um contexto ali, via API mesmo, ou utilizando Fine Tune, que é uma coisa mais complexa. Utilizando Few Shot Learnings é muito interessante porque você basicamente não utiliza o Fine Tune, você só vai dando texto ali de exemplos para ele entender o que quer fazer. Por exemplo, o nosso corretor de legendas automáticas do Copy Generator, eu utilizo o OpenAI para fazer entender o contexto e corrigir a legenda, mas antes de eu fazer isso eu tive que treinar utilizando Few Shot Learnings. O que aconteceu foi que a requisição para API, a latência, né, o tempo de resposta demora mais justamente por eu estar mandando mais texto. Beleza. Então assim, isso foi uma coisa que eu consegui consertar com o ChatGPT 3.5 Turbo, com a API deles, porque eu não preciso dar todo o texto de uma vez, eu faço ele entender primeiro o contexto utilizando o sistema. Então assim, o GPT-4 ele também vai ter esse princípio, porque eles vão fazer no sistema de chat, mas eu creio que o número de interações vai ser muito menor
e também os resultados vão ser mais precisos. E é basicamente isso, resultados mais precisos com base no que o OpenAI vê a gente utilizando. Agora, para usuários, é a mesma coisa. Sendo bem sincero, eu creio que o GPT-4 ele vai ter um maior impacto para quem usa isso para gerar código, por exemplo. Porque assim, hoje a gente sabe que o GPT 3.5 Turbo ele é mais que o suficiente para criar, sei lá, textos e etc. Mas assim, para gerar código ele falha às vezes, principalmente quando é um código muito complexo. Então eles pegaram todos esses feedbacks do GPT 3.5, melhoraram, treinaram, utilizando todo o princípio de ciência de dados e Deep Learning para melhorar e colocar no GPT-4, ok? Então, para usuários, não creio que vai ter tanta assim diferença, na minha opinião. Mas para quem é desenvolvedor e usa para agilizar o dia a dia, às vezes com códigos mais complexos, com certeza o GPT-4 vai fazer bastante diferença, tá? E é claro que também resultados mais criativos, etc, tudo isso, mas a gente ainda tá longe assim daquela coisa que todo mundo pensa do exterminador do futuro e coisa. O próprio CEO do OpenAI, ele falou que muita gente coloca às vezes muita expectativa em alguma coisa nesses modelos do GPT e ele coloca tudo isso de uma forma muito simples. Eles basicamente aprendem com os erros para entregar uma coisa ainda melhor, mas não é como se ainda a gente estivesse no ponto que... Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, que um robô cria o outro, umas coisas assim meio absurdas que o pessoal de inteligência artificial não entendem. O GPT-4 é uma evolução de fato muito grande do GPT do modelo 3 e do 3.5, mas ainda é aquela coisa que a gente já viu da proposta do ChatGPT, né, que é a linguagem de humano, linguagem humana para inteligência artificial, só que é mais criativo e dá resultados melhores, segundo eles. A gente tem que esperar de fato o lançamento. Eu já tenho acesso aqui como usuário Plus, mas eu quero ver realmente na questão de API. No vídeo de hoje foi isso, confira os links na descrição para você ver tudo que o grupo Dunk Code tem hoje, desde as empresas, os nossos cursos e o nosso mais novo aplicativo, o Copy Generator. Me segue no Instagram, Grilo13, muito conteúdo motivacional, e eu te vejo no próximo vídeo. Qualquer sugestão de vídeo, colocam aqui embaixo e se inscreva no canal novamente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!